Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Garcês, é um prazer enorme falar com vocês novamente, em especial nesse nosso primeiro vídeo Advomachine de 2021. Gente, de antemão, eu quero muito agradecer a todos vocês que têm enviado e-mails e comentários gentis e producentes. Aproveitar também e convidar a todos vocês a ingressarem gratuitamente na nossa comunidade Advomachine, onde eu posto conteúdos específicos, tais quais o que eu vou estar falando aqui hoje com vocês, tá bom, gente? O link de acesso fica aqui abaixo da descrição desse vídeo. Eu aproveitei também e deixei lá o link do meu novo livro, né? Caso você tenha interesse de adquirir, né? O livro é 3 Passos Essenciais para um ótimo atendimento advocatício em âmbito policial, do contato ao contrato com o cliente, uma edição especial que eu fiz ambientada numa prisão em flagrante noturna. E lá eu mostro passo a passo como realizar um atendimento dessa natureza com tranquilidade. Gente, eu estou muito grato, estou muito feliz porque o livro já é o maior sucesso, né? É um trabalho feito com muito carinho, né? E também ele possui muitos modelos editáveis de contrato, petição, pedido de relaxamento de prisão e muito mais. E ainda conta com vídeos exclusivos, né? Que eu fiz especialmente para o pessoal que adquiriu o livro, tá bom? Aproveita, o preço é bem baratinho, é praticamente simbólico, mas deve aumentar agora em 2021. Aproveita porque ainda está com preço de lançamento, tá bom? Gente, não se esqueçam aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que a gente possa continuar postando os conteúdos relevantes e me segue lá no Instagram, fica aí o meu convite todo especial para vocês, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu vou falar, ou melhor, hoje eu vou iniciar uma minissérie com 3 episódios, onde eu falarei sobre um importante instituto do direito penal, que é a denúncia e suas hipóteses de rejeição, tá bom? E dessas hipóteses de rejeição, eu vou dar um enfoque especial à justa causa, né? Justamente, a justa causa por conta de um entendimento importante que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal no final agora de 2020, né? E que eles trataram justamente desse tema da justa causa, que é uma espécie de quarta condição da ação penal, né? E que, se não for observada, no caso concreto, pode gerar, sim, a rejeição da denúncia, né? Então, esse é um vídeo Advomachine, é um vídeo mais técnico, voltado mais para o público que estuda direito e para os meus colegas que já militam na área e, eventualmente, queiram aí captar algum conhecimento nesse sentido, tá bom, gente? Bom, antes de começar, eu gostaria muito de situar, para quem não tem intimidade com a matéria, né, a respeito desse tema. E para fazer isso, a gente precisa primeiro falar sobre o assunto genérico, que é a petição inicial, né, gente? Para quem não sabe, o que acontece? Para quem não sabe, a petição inicial, né, ela é, na verdade, a primeira peça de um processo judicial, né, de uma ação judicial, né? Quando alguém pretende discutir uma causa na justiça, ela, obviamente, precisa fazer isso através de um processo judicial, que tem, portanto, como primeira peça essa que é a petição inicial, também chamada de exordial. Tá, Alexandre, e daí? Bom, e daí é que a petição inicial ela tem um caráter especial, né? Porque, em regra, ela precisa obedecer a vários critérios ali de admissibilidade que são exigidos por lei, tá certo? Então, pois bem, no caso de uma acusação formal, ou seja, quando uma pessoa está respondendo por um crime lá na justiça, né, a petição inicial da acusação, porque ela é bem isso mesmo, é chamada de denúncia. E ela vai ser oferecida no bojo de uma ação penal. Quando a gente fala no bojo de uma ação penal, é preciso entender que a ação penal ela tem 2 tipos. Ela tem a ação penal que tanto pode ser condicionada à representação da vítima ou incondicionada. Tá? Para quem não sabe ou para quem não lembra, a ação penal pública incondicionada é aquela que o Ministério Público, né, através do promotor de justiça, né, por iniciativa própria, formaliza uma acusação, ou seja, pede, através de um processo crime, mediante a denúncia, que uma pessoa seja punida por ter, em tese, praticado algum crime. Né? Então, eu vou logo dizendo que a ação penal pública incondicionada é a regra no nosso sistema processual penal. Né? Existe também a ação penal pública condicionada, e ela é justamente assim denominada, gente, porque o MP, ou seja, o Ministério Público, ele fica adstrito à representação da vítima. Ou seja, a vítima precisa manifestar um interesse no sentido de que o suposto autor do crime lá seja punido, senão a ação também não pode seguir o seu curso, seguir em frente. Tá? Então, gente, são essas 2 ações penais públicas. Esse assunto é um assunto muito mais profundo, mas para fins ilustrativos aqui desse vídeo, isso aqui é suficiente para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. E só para complementar, existem certos crimes que a ação penal ela não é pública, ela é ação penal privada. Né? E nesses casos,
a peça inicial ela não é a denúncia, mas é uma outra muito similar, chamada de queixa ou queixa-crime, e quem a oferece é chamado de querelante, pode ser uma pessoa como você que está aí do outro lado me assistindo agora, né? Ou seja, não é oferecida pelo promotor, ela é oferecida pela pessoa que foi ofendida, é chamada de querelante. A denúncia, então, gente, assim, grosso modo, não, eu posso até dizer que, de fato, a denúncia é uma petição acusatória que contém ali a exposição de fatos, né? E é claro que ela precisa indicar provas, em tese, relacionadas ao delito, no qual deve constar também um pedido expresso de aplicação da lei penal em desfavor de quem é supostamente o autor do delito lá para o promotor de justiça, tá certo? A previsão legal da denúncia ela está no artigo 41 do Código de Processo Penal, né? E lá, o artigo 41 vai falar exatamente isso que eu acabei de dizer aqui agora, né? Ele vai dizer que a denúncia ou a queixa, no caso da ação penal privada, né, ela precisa conter a exposição do fato criminoso, e aí ele ressalta, né, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos, né, pelos quais possa identificar esse acusado, a classificação do crime, ou seja, o crime ao qual a pessoa está sendo acusada, né, e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses itens aí que precisam existir, precisam estar contidos na denúncia, tá bom? Quando se fala de descrição do fato, e aqui tem um detalhe interessante, né? Quando se fala em descrição do fato em todas as suas circunstâncias, isso significa dizer, gente, que não cabem deduções, não cabem apontamentos, não cabe valoração. Deve ser um negócio muito sucinto, né? Uma coisa sem paixão, sem emoção, uma peça fria. Só que, apesar de ser, a despeito de ser uma peça fria, né, sem muita poesia, né, devem ser incluídas ali todas as circunstâncias que gravitam em torno do fato ali. Sejam elas elementares ou acidentais, ou que de alguma forma venham a influenciar justamente na apreciação do fato criminoso lá, tá bom? Do crime. No entanto, cabe aqui um detalhe importante. Se por acaso verificar por alguma deficiência que o promotor ele não mandou bem na narrativa lá, na hora que ele fez a peça, né? Ou ele esqueceu de alguma coisa, ou seja, escreveu mal, desde que aquilo ali não afete a compreensão, a gente consiga ler e saiba que ele está querendo, na verdade, pretende ali, né, acusar formalmente uma pessoa, ainda que a peça seja ruim, isso por si só não invalida a denúncia, né? É uma falha que pode ser corrigida até a sentença. Outro ponto importante, gente, é o seguinte: quando os crimes são praticados por mais de um agente, né, por mais de um agente criminoso, né? Então, o membro do Ministério Público ou o querelante, no caso da ação penal privada, eles têm que atentar para a necessidade de se individualizar ao máximo possível as ações atribuídas a cada um desses acusados, né? Exceto quando não for o caso de uma conduta realizada ali de modo uniforme por todos os envolvidos, mas eu vou falar um pouco mais disso quando eu fizer o vídeo sobre o concurso de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Falando então sobre a necessidade de qualificar o acusado ou de fornecer dados que possibilitem a sua identificação. Isso, na verdade, é algo muito óbvio, se vocês pararem para pensar, né? Deve constar numa acusação, não é mesmo? Se você acusa alguém, então você precisa apontar quem é esse alguém, simples assim. Mas tem um detalhe aqui interessante, que não está no artigo, não está no artigo 41, está no artigo 259 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, ele prevê o seguinte, olha, quando for impossível identificar o acusado, né, com seu verdadeiro nome ou com outros qualificativos, essa situação não é apta a retardar a ação penal quando você conseguir identificá-lo fisicamente. O que quer dizer isso? Olha, no meio aí criminoso, né, muitas das vezes você tem as pessoas sendo reconhecidas através do seu vulgo. O que é, na linguagem policial, o que é o vulgo, né? O vulgo é o apelido, né? Então tem lá, sei lá, o Joãozinho do Gueto. Mas você não sabe se o nome do Joãozinho do Gueto é João. Você não sabe, às vezes o nome do cara é Arnaldo, sei lá. Estou aqui exemplificando. Você não tem acesso à qualificação dele. Aquilo ali é o nome de guerra dele, né? É o nome de profissão criminosa dele. Então, o artigo 259 ele fala isso. Ele fala, olha, você pode não saber o nome dele, mas se você souber quem ele é fisicamente, ou seja, todo mundo sabe que o Joãozinho do Gueto é aquele cidadão, ele se apresenta dessa forma, todo mundo já conhece ele ali na localidade, a polícia conhece ele como Joãozinho do Gueto, isso é suficiente. E tem mais, gente. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento, ou até mesmo da execução da sentença, se for descoberta a qualificação do Joãozinho do Gueto, nesse exemplo que eu estou dando, basta retificar lá nos autos, não, o nome dele na verdade é Arnaldo dos Santos, tal, não sei o quê. Ok, ele pode retificar nos autos sem qualquer prejuízo da validade ali de atos precedentes, tá bom?
Tá, Alexandre, mas por que isso é importante? É importante para dizer para vocês que, embora esteja lá presente a exigência da qualificação do acusado, né, ela deixa de ser, na verdade, imprescindível. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Bom, falando então sobre a classificação do crime, que nada mais é dizer qual é o crime que o promotor acha que o acusado cometeu. É claro, não é que o promotor acha, ele avaliou aquilo ali através dos elementos de prova, dos indícios e tudo mais. Né? Então, ele associando tudo aquilo, cotejando todos aqueles dados ali, ele entende que a pessoa cometeu lá um determinado crime e ele classifica isso, ele coloca isso, ele tipifica isso na denúncia. Então, alguns doutrinadores pensam que essa é uma informação muito relevante porque ela define a moldura jurídica da acusação, né? E orienta, assim, o trabalho da defesa, né? Então, se na denúncia consta lá acusação de furto, então a defesa irá se encarregar de defender o acusado alegando em sentido contrário, né, ao cometimento desse referido crime, ou enfim, vai buscar lá as teses defensivas para ajudá-lo a não ser punido. A doutrina ensina que o acusado se defende dos fatos, tá bom? Se vocês pegarem qualquer livro de doutrina, vai dizer assim, não, o acusado ele não se defende da tipificação que está lá na denúncia. Tá certo, tudo bem, ok. Ele fala assim, olha, ele se defende dos fatos, e não da classificação ou tipificação do crime na denúncia. Eu, particularmente, acho que na prática, aqui eu não estou falando de doutrina, estou falando de prática, é quase uma ingenuidade achar que o réu só se defende dos fatos narrados e não da tipificação legal, né? E aí eu acabo seguindo a linha de alguns doutrinadores cujo entendimento é de que a denúncia ou a queixa não deve nem ser recebida quando não contiver a classificação do crime. Mas, gente, falando de novo de prática, eu nunca vi, tá sendo bem sincero com vocês, uma denúncia que não tivesse lá uma classificação de crime, tá bom? Mas eu já vi promotor de justiça colocar uma tipificação, colocar uma classificação do crime que não tem nada a ver com o contexto fático lá, que foi cotejado a partir dos autos. Ou seja, às vezes o contexto fático diz uma coisa, às vezes o crime é outro, mas ele coloca a tipificação equivocada. Né? Isso seria muito bom para a defesa alegar alguma coisa, mas a infeliz verdade é que a classificação jurídica da conduta do crime, em tese, pode ser alterada até a sentença, seja por aditamento da peça inicial, seja por ato do juiz ou até pelo próprio Ministério Público. Então, para eles lá é mais tranquilo. Gente, pessoal, o meu tempo está acabando, né? Então, a continuação desse vídeo aqui fica para o nosso próximo episódio, quando eu vou falar de cada uma das 3 hipóteses. Aliás, não vou falar porque eu acho que não vai dar tempo. Eu vou continuar falando desses elementos que devem constar na denúncia, né? Se der, eu vou emendar já com os elementos da justa causa. Vou começar a falar disso, mas provavelmente isso deve ficar para o terceiro vídeo, não no próximo, mas no outro, tá bom? Antes de terminar, eu gostaria de pedir a você escrever aqui nos comentários se você já defendeu algum acusado e se teve ou não sucesso em alegar a inépcia da denúncia, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem bem, um forte abraço, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, me sigam lá no Instagram, vai ser muito bom ter você lá comigo, tá bom? No mais, até o próximo episódio de Advo Machine, que vai ao ar aqui no canal na próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau!